O ato do Conrad é um ato fruto de desesperança. O indivíduo olha para frente e não vê saída, não vê luz. Ele enxerga apenas a escuridão. E esse sofrimento existencial é tão intenso que essa neblina causa um adoecimento emocional. Então há uma construção do pensamento de que seria melhor morrer do que viver. Nesse caso, o sujeito tem uma queda em sua própria dor e ele se fecha para qualquer perspectiva positiva que possa surgir no horizonte. 90% dos suicídios são evitáveis, principalmente porque o suicídio é um impulso momentâneo. Se você encaminhar alguém para um tratamento, você consegue segurar aquele indivíduo. Então esse ato brutal é um ato de desespero. E quem vai estar ao lado ou quem está mais próximo tem um papel importante. E esse papel é o papel que salva a vida de alguém que está à beira do colapso. Essa percepção é inquestionável e é um senso na psiquiatria. A mente de uma pessoa como Conrad navega em muitos delírios. Tem pessoas que acham que vão testemunhar o próprio velório, quem vai estar lá, quem vai chorar, quem vai gritar, quem não vai aparecer. Há um processo fantasioso que é real e é existente. E muitas inverdades passam pela mente dessa pessoa. A cada 20 segundos, alguém tenta colocar um fim na sua própria vida. A cada 40 segundos, alguém consegue. Isso acontece todos os dias, todos os anos, e só tem aumentado. E a seriedade da questão é bem pertinente. Agora, quando a gente está olhando para esse caso, para essa circunstância, para esse relacionamento, é perceptível pelas mensagens que o relacionamento deles era completamente desestruturado. Ele não tinha nada a oferecer a ela e ela não tinha nada a oferecer a ele. O desequilíbrio nas conversas é um reflexo de como ambos não eram saudáveis. Só que a Michelle era elevada a um grau de maldade, principalmente pela forma como ela manipula as expectativas dele nas conversas. E embora ela tenha uma posição equilibrada até certo ponto, depois ela muda sua postura de uma forma muito radical. É como se ela tivesse notado de que a presença dele em sua vida era completamente insignificante. Então a mente dela passa a procurar formas de se beneficiar desse contexto todo. Ela era carente, não tinha amigos, não tinha relacionamentos. Isso necessariamente não quer dizer que seja sua culpa. Ela não sabia como fazer amigos e ninguém era obrigado a vir fazer amizade com ela. Nesse ponto, podemos dizer que são as famosas circunstâncias da vida, mas nelas se percebe características do transtorno de personalidade histriônica. São pessoas excessivamente dramáticas e pessoas com esse transtorno têm emoções intensas, estáveis, repletos de autoimagens distorcidas. Então a autoestima dela depende da aprovação dos outros. Há uma inexistência do verdadeiro sentimento de autoestima. Então ela tem um enorme desejo de ser notada e muitas vezes ela se comporta de forma dramática ou de forma inadequada para chamar a atenção. É normalmente esse o comportamento de quem sofre esse transtorno. A palavra histriônico significa dramático ou teatral. Então ela mente, trama, cria, inventa, exagera, simula, potencializa tudo para conseguir um lugar nos holofotes emocionais. O transtorno de personalidade narcisista, onde identificamos a necessidade de adulação e a falta de empatia, revelam quanto ela já está tomada pelos sentimentos negativos que abrangem toda a sua estrutura emocional desequilibrada. Muito se especulou sobre a síndrome de Munchausen por procuração, que basicamente é caracterizada pelo transtorno em que um paciente simula sintomas de doença com o objetivo de obter compaixão e atenção médica. A Michelle já tinha problemas, transtorno alimentar, era medicada, mas de fato, até as audiências, esses remédios não estavam afetando sua capacidade de julgamento. Até porque muitas pessoas são medicadas para que melhorem. E no tribunal a narrativa era inversa. O advogado estava ali para cumprir seu objetivo, plantar dúvidas, mesmo que haviam 1001 provas revelando que a Michelle não tinha boas intenções.
E eu vou ser bem franco, não tem desculpa, não tem explicação, não tem justificativa. Ela teve zero responsabilidade com o comportamento dela. Essa mania, essa moda que tomou conta dos tribunais no mundo todo de usar todos os transtornos como escudo para impedir com que a pessoa seja responsabilizada pelos seus próprios atos já passou dos limites. O Conrad causava estresse emocional nela toda vez que ele dizia que colocaria um ponto final e não colocava. Então, nesse ponto, eu considero que ela estava com raiva, com muita raiva. Estamos falando de um grande acúmulo. Se alguém fica te chantageando o tempo todo com algo grave e isso não acontece, obviamente você fica cansado. E o que deve ser feito nessa situação? Se afastar. Avisa quem deve, avisa a família e se afasta. Ah, mas fulano diz que vai acabar com tudo se eu me afastar, se eu for embora, se eu terminar com o relacionamento. Então deixa ele acabar. Você tem que virar suas costas e ir embora. Ninguém tem que ficar em um relacionamento onde o outro está ameaçando tirar a própria vida. Ninguém é obrigado a ficar refém de um relacionamento. Então, quando acontece um caso de que o indivíduo termina com o outro e esse outro tira sua própria vida, eu não culpo quem terminou, quem foi embora, porque ele estava certo. Ele tinha razão. Cada um conhece seus limites. Só que essa não era a situação aqui, porque o papel da Michelle é inverso e absurdo. E essa é uma situação muito confusa, porque parte do Conrad, nos momentos baixos de suas emoções, queria que alguém o empurrasse, alguém que o motivasse o suficiente para que ele fosse até o final. Porque ele não tinha coragem, ele não tinha força suficiente para conseguir realizar tal ato. Porque no fundo ele sabia que isso era errado, que isso prejudicaria a sua família. Mas uma parte dele também acreditava que esse ato fatal, iria deter sua dor definitivamente. Há um misto de emoções aqui. Mas o que se sobressai é que ele não queria morrer. Ele estava clamando por socorro. E é uma pena que a pessoa para a qual ele estivesse clamando era um lobo em pele de cordeiro. Se ele realmente tivesse 100% de certeza que queria colocar um fim na sua história, ele não teria ficado dizendo amanhã, semana que vem, segunda-feira, terça, quarta, não. Ele faria e acabou. As respostas dele não seriam, eu quero uma boa noite de sono primeiro, eu estou cansado, é muito tarde. Não, ele estava procurando uma esperança, ele estava tentando se agarrar em uma esperança que o desse algum motivo para continuar vivendo. Só que ele não tinha consciência que ele já tinha um pouco de esperança. E essa esperança o motivava a buscar mais esperança. E é uma loucura porque não é apenas uma mensagem, duas mensagens ou apenas várias mensagens. São inúmeras páginas que duraram semanas e semanas em que a Michelle o ajudava a escolher um método para que ele tirasse sua vida. E toda vez que ele tinha dúvidas e medos, claramente estava desesperado para ouvir algo que o motivasse a lutar mais um pouco. Ela fazia o contrário. Ela tinha os números da mãe, da irmã, ela sabia o que estava acontecendo e não mandou uma mensagem ou chamou a polícia. Ela chegou no ponto de fingir que não tinha ideia de onde ele estava e perguntava se o haviam encontrado, sabendo que ele claramente estava sem vida. Para mim, nessa altura, ela se tornou criminalmente responsável, porque se ela tivesse dito algo, eles poderiam encontrá-lo a tempo e salvá-lo. Mas ela se esforçou para agir como se não soubesse de nada. É como se você estivesse dirigindo de forma imprudente e isso causar o fim trágico de alguém. Independente das suas intenções, você pode ser totalmente condenado à prisão. E a Michelle literalmente intimidou, atormentou e implorou impiedosamente para que outra pessoa vulnerável colocasse um fim em sua própria vida. Então, independente de ela ter ou não intenção de que ele partisse desse mundo, ele partiu. E ela é tão culpada quanto alguém que dirige de forma imprudente. Se eu disser a alguém, olha, mate fulano, isso é um crime, por que não seria um crime dizer a alguém para tirar sua própria vida? Especialmente considerando o planejamento que ela o ajudou a fazer. Ela queria que ele fosse embora porque ela viu uma oportunidade de atrair os holofotes e ela conseguiu parte disso, até que foi desmascarada. E eu acho que um dos pontos mais horripilantes aqui é que se Michelle tivesse escapado sem ninguém saber o que ela fez,
quando toda essa atenção se esgotasse, o que ela faria em seguida para chamar a atenção novamente. É muito interessante porque na parte em que ela pede as cinzas dele, isso me lembra comportamento de serial killers, que na maioria dos casos pegam algo de suas vítimas para guardar como um troféu. E talvez a parte mais doente desse caso é que ela provavelmente gostou de ser o centro desse julgamento. Agora, e quanto ao Conrad? Ele é totalmente inocente? Não. 50% eu atribuo a ele. Porque no fim, foi ele que escolheu esse caminho, mesmo que com uma garota bem persuasiva nas suas costas. Ele não estava andando na rua e foi vítima de uma bala perdida. Não, no fim, ele fez por conta própria. E eu não vou romantizar o que ele fez. Suicídio não é o caminho. Ele carregava uma dor profunda e era uma dor extraordinária, mas era maior do que ele podia carregar? Com certeza não. Mas na perspectiva dele, ele se sentia assim. E a Michelle aqui foi cúmplice. Ela não mostrou nenhum remorso, humanidade ou empatia. Ela não serve para ser amiga e nem faz ideia do que é amizade. A grande base do processo judicial tratou da questão das palavras como armas mortais. E as palavras têm poder mesmo. No aspecto da neurociência, entendemos que o cérebro não distingue o real do imaginário. Eu vou te dar um exemplo. Eu quero que você imagine agora mesmo que tem uma cobra gigante bem aí atrás de você. Você provavelmente a imaginou na mesma hora. E assim são com todas as coisas que imaginamos ou falamos. As pessoas são expostas a muitas palavras todos os dias. Algumas negativas, como você é fraco, você é feio, você é chato, você não consegue, você é burro, ninguém te ama. E tem pessoas que, além de ouvirem essas dissonâncias, também repetem: eu sou fraco, eu sou feio, eu sou chato, eu não consigo, eu sou burro, ninguém me ama. Você ouve, você se alimenta, você repete, você acredita. As consequências serão reais. Você produz toxinas no seu corpo o dia inteiro quando você repete palavras negativas. Quantas palavras positivas você ouviu hoje? E quantas palavras positivas você proferiu hoje? Tem pessoas que estão acostumadas a viver nesse ciclo e elas nem percebem. E nós somos neurolinguísticos e projetamos a nossa realidade através dos nossos pensamentos. Nossas palavras são ondas vibracionais que podem ir a qualquer lugar, incluindo o coração de outros. Às vezes a gente acha que a palavra tem poder quando sai da boca de um terceiro, mas esquece o nosso próprio lado. Será que você consegue repetir palavras positivas comigo agora? Eu sou forte, eu consigo, eu sou lindo, eu sou agradável, eu sou inteligente, eu me amo. Qual foi a reação que você teve nesse exato momento no seu corpo? Ah, eu nem consegui repetir. Eu repeti, mas eu não acredito. Então finge que você acredita. Às vezes, nós damos chances para tantas coisas, exceto para nós mesmos. Não seja como a Michelle, que usou as palavras para o mal. Não seja como Conrad, que se alimentou por tanto tempo dessas palavras que decidiu realizá-las. A Michelle queria que o Conrad tirasse sua própria vida para que o universo da mídia social sentisse pena dela. E em um mundo governado por curtidas, uma tragédia como essa poderia, talvez, tornar a Michelle uma estrela. E quando estamos falando de emoções, o abalo de uma coluna provoca o colapso de todo o edifício. Muitas pessoas tentam nos destruir, mas ninguém pode causar mais estrago em você do que você mesmo. Você pode ter tido muitas experiências negativas com as pessoas ao longo de toda a sua vida, mas hoje você tem a oportunidade de proporcionar experiências positivas para si mesmo. Diga a si próprio o que você nunca ouviu nem dos seus pais. As pesquisas revelam que o cérebro responde com muito mais força quando você mesmo profere as palavras. Quando você mesmo fala algo que você quer que o outro diga a você. Pare de esperar dos outros e nos outros e faça você mesmo. Então tem tantas pessoas que querem receber uma chance dos outros quando nem elas mesmas se deram. Ah, mas eu estou procurando a pessoa que vai mudar a minha vida. Parabéns, você acabou de encontrar você mesmo. As suas palavras vão revelar o que está dentro do seu coração. E o que você declara pode mudar situações, circunstâncias definitivas, temporárias ou até mesmo as causas perdidas. Afirmações positivas criarão uma atmosfera positiva
E a repetição desses comportamentos permitirá que o aparente impossível se torne realidade. E não se esqueça que as suas crenças se tornam seus pensamentos se tornam suas palavras se tornam suas ações se tornam seus hábitos se tornam seus valores e os seus valores se tornam o seu destino. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, não se esqueça que nós temos playlists super bem organizadas, só você ir na página inicial você vai encontrar absolutamente todas as playlists. Se você quiser saber mais do meu trabalho, conheça meu livro, Perfeito Estranho, já está disponível no meu site, no Kindle, você pode adquirir por lá, você vai ganhar um pôster autografado, marcadores exclusivos. Esse livro conta a história de um rapaz chamado Jack Wilber, que se vê preso em uma terrível maldição hereditária enquanto ele precisa desmascarar um serial killer que pode estar escondido em sua própria casa. Eu tenho um canal no Telegram, também tenho um canal de cortes, você pode comentar aqui embaixo, tenho certeza que eu vou responder. E não se esqueça que aqui você sempre vai ter um amigo. Até mais, pessoal!